Certo. Boa tarde a todos. Hoje aqui, né, eu fiquei com o assunto aqui para falar sobre testes assíncronos e promises, né? No caso, a gente viu no começo sobre callbacks, né? O que seriam callbacks? Callbacks são funções que a gente passa para outras funções como parâmetro e ela é executada quando uma ação termina. E opa, parou agora. É, Callbacks, né? Callbacks são funções que a gente passa para outras funções, né? É uma forma de trabalhar com JavaScript assíncrono, né? Porque assim, a gente diz, né? Toma essa função e executa ela quando você finalizar. Essa é uma forma de trabalhar com, assim, com funções assíncronas, né? Não, beleza. É, tá. Agora deixa eu abrir o terminal aqui, né? Para mostrar a diferença entre assíncrono e não assíncrono, né? Só dar aqui o npm start, né? Opa. Ih, gente. Só um minuto. Ah, tá. Só um minuto, viu? Isso acontece. Eu esqueci de alterar aqui. Agora vai. Tá. Aqui eu criei duas funções, né? As duas fazem a mesma coisa, só que uma eu estou utilizando o callback e não estou utilizando a assíncrono do JavaScript, né? Mas mesmo assim, ela continua sendo uma função assíncrona. Por quê? Porque ela não trava o fluxo, porque aqui dentro dela eu estou ainda utilizando um promise, né? É uma forma de trabalhar com a sincronicidade. E aqui embaixo eu estou trabalhando com async mesmo, né? Que aí eu vou poder utilizar a sintaxe de await e o then também, né? Só que o then a gente pode utilizar até em funções não assíncronas, que é o caso aqui de cima. E para montar esse projetinho, né, eu estou fazendo requisições para a API do GitHub, né, para buscar o usuário. E aqui eu fiz assim, ó, eu coloquei aqui no arquivo index várias chamadas para essas funções. Então aqui em cima eu importei, e aqui eu estou utilizando a sintaxe de import, né, porque a partir do próximo bloco a gente só vai ver isso, né, que é import e export, que é a parte do S6, que a gente conheceu no último bloco, ou penúltimo bloco, se eu não me engano. Então, aqui eu estou importando minhas funções, né? E aqui embaixo eu estou chamando cada uma delas. Então, por exemplo, aqui, ó, o primeiro console log, né? Eu botei aqui utilizando a await. A await é quase a mesma coisa, não a mesma coisa, né? Que ele não, ainda assim, ele não trava o fluxo, mas não trava o fluxo do JavaScript todo. Ele trava só aonde você colocar a await. Então, por exemplo, aqui eu estou chamando a minha função e estou dizendo, espera ela terminar. Então, espera o retorno dela. Então, se a gente for ver aqui na ordem do console log, mostra primeiro o console log da linha 7, que é o await, né? E, em seguida, mostra todo o resultado da minha função, que, no caso, são os dados do meu usuário lá do GitHub, que a API retorna. E aqui embaixo, continua os próximos console logs, só que esses aqui estão em uma ordem diferente da ordem que está escrita aqui no código. Por quê? Porque aqui não está tendo aquela ideia de código síncrono, né? Que é esperar o terminar para poder executar as próximas linhas, que o await ele tem essa ideia também, mas o await só funciona com promises. E por que minha função é uma promise? Porque na hora que eu criei ela aqui embaixo, eu coloquei o async na frente. Automaticamente, ela vira uma função assíncrona, o que quer dizer que no momento que eu executo ela, ela já está, ela vira uma promise. Então, aqui, dentro dela, né, explicar ela primeiro, né? Aqui em cima, eu crio a URL de busca, né, do usuário, que utilizando a URL lá do GitHub, né, que é api.github.com. Boto o barra users, boto aqui o meu usuário, que é o que eu recebo como parâmetro aqui, né? Que eu estou chamando de login. Então,
Após fazer isso, eu faço um fetch nessa URL e digo aqui para aguardar essa promise, aguardar esse fetch, né? E estou guardando esse resultado dentro do response. Se a gente passar aqui, a gente vê até que ele tem a tipagem, né, do response. E aqui embaixo eu faço a mesma coisa, só que aí eu estou utilizando o método JSON. E por que não uma promise, né? Porque o nosso retorno, às vezes, pode ser algo extremamente grande, né? Então ele pesa um pouquinho, algo que demoraria, pode fazer que pode travar um pouquinho, né? E fazer nosso código ter uma lentidão. Então, por isso que eles fizeram esse método como uma promise e como uma async, né? Uma função assíncrona. E como eu disse aqui em cima, toda função assíncrona retorna uma promise. Então aqui eu estou dizendo, aguarda o fetch, né? O response terminar de converter minha resposta para JSON, para JSON que o JavaScript consegue ler, né? Então é isso que está fazendo nessa linha 21 aqui, né? E no final só retorna esses dados já convertidos para JavaScript. Essa parte aqui da função, deu para entender tudo que ela está fazendo? Eu acho que eu estou falando muito rápido e falando muita coisa. Ô, Kevin, pode falar. Ô, irmão, deixa eu te perguntar. Ali você usou um template string, beleza. Isso. Só que o primeiro parâmetro ali, o base URL, você poderia tirar esse barra users e colocar lá em cima, não poderia? Ou você Poderia. fez isso só para ter uma noção de uma forma diferente de fazer? Também, e porque aqui, ó, a ideia era utilizar essa mesma variável nos dois arquivos, né? Só que aqui eu copiei, né? E aqui ele muda um pouquinho, né? Por mais que aqui no começo as duas sejam iguais, pode ser que tenha algum URL que seja diferente. No caso, eu poderia Aham, botar aqui orgs, e aqui eu buscaria só organizações com esse nome, sabe? entendi. Então, aqui eu só estou pegando mesmo a base da URL da API. Aí agora, o endpoint que eu quero buscar, eu botei fixo ali só para ficar um pouquinho mais Ah, claro. entendi. Mas Aí, poderia fazer isso. no caso, esse aí seria fácil caso você não quisesse pegar só users, né? Aí Isso, você poderia pegar todos que nem você falou, entendi. exato. Obrigado. Eu poderia botar até esse barra aqui, ó, e ficaria só dessa forma aqui, no template. Uhum. Funcionaria da mesma forma. Tá, Beleza, valeu. mais alguém quer falar alguma coisa? Se todo mundo entendeu, eu vou continuar aqui. Todo mundo entendeu, né? O resultado, tudo que essa função retorna, o que ela está fazendo. Tudo certo. Eu vou ficar de olho aqui nas mãos levantadas, qualquer coisa. Beleza. Aqui eu também fiz de outra forma, né? Que é utilizando o then junto com o await, né? Então aqui eu digo, busca essa URL e quando você terminar, me retorna o then, né? Pega essa resposta e retorna o ponto .json. E esse método, ele retorna uma promise aqui, ó. Tá falando aqui em cima. Ele me retorna uma promise. Então, no final das contas, aqui o que eu estou dizendo aguarda o fetch o, e essa promise que eu estou retornando. Então, ele vai aguardar os dois aqui. Fica até eu não sei se fica mais nítido, né, de entender, mas é uma forma resumida de fazer para quem quiser economizar a linha, tá vendo? Unindo os dois, then com await. Então, aqui esse primeiro DEM é referente ao FET. Então, quando essa requisição termina, ele pega essa response e retorna o JSON. Então, esse await aqui eu estou dizendo, aguarda que tudo isso retornar. O que tudo isso retorna? Retorna outra promise. Então, essa aqui é outra forma de fazer. E o resultado é o mesmo. Beleza? Aqui na parte do index, né, continuando, aqui embaixo eu tenho utilizando só o then, que é com callbacks, quer dizer, só o then, né, ao invés de utilizar o wait, como o resultado dessa minha função também é uma promise, eu posso usar o then, porque o then é uma propriedade de uma promise. Então aqui eu tô dizendo assim, pega esse usuário por esse login e quando você terminar, executa essa função.
e olha aqui a diferença. Aqui em cima eu estou dizendo aguarda isso terminar, aguarda essa função terminar de executar. Então, se a gente for olhar aqui embaixo, a gente vê que o 2, a partir do momento que ele mostra na tela o 2 aqui, né, ele já parte para o 3 e para o 4. Por quê? Porque aqui eu não estou dizendo para ele aguardar, para ele travar o fluxo e executar quando aquela função terminar. Eu estou dizendo, quando você terminar, você executa essa função. E essa função, ela recebe o que a minha função retorna quando a promessa é resolvida. No caso, os dados do usuário. Aí é que eu estou dando um console log. Dá para entender um pouquinho a diferença entre a wait e o then assim, dessa forma? Não... Beleza. Vou continuar então aqui, viu? Qualquer coisa, pode falar aí, gente, que aqui eu não sei muito bem para onde eu tô indo, não, mas tô indo. Tá, é aqui no 3. O 3 é a mesma coisa, só que aqui eu estou utilizando a outra função que eu criei. E ela não é uma função, quer dizer, ela é uma função assíncrona, mas ela não retorna uma promise. Na verdade, ela não retorna nada. O que ela faz é receber um parâmetro a mais. Ela recebe o meu login e recebe uma função. Essa função aqui vai ser meu callback. E eu fiz aqui uma função anônima, né? Que ela recebe os dados, recebe os dados e mostra em tela esses dados. Se a gente for lá, aqui no arquivo do usuário, né, e ver essa função assíncrona, a gente vai ver que ela funciona da mesma forma que essa aqui de baixo. Só que, ao invés de eu utilizar async na frente ou utilizar await aqui, né, eu estou dizendo assim, busca essa URL, quando você terminar de buscar essa URL, pega essa response e utiliza o método JSON. Isso aqui não me retorna uma promise também? Então, eu pego e digo assim, pega a promise que você retornou daqui e dá um ponto .den nela. E quando ela tiver terminado, pega os dados que ela me retorna e chama a função que eu recebi como parâmetro, o meu callback. Então, aqui, ó, tá vendo? A função que eu passei lá, a função a Arrow Function, né? Que eu passei lá, eu estou chamando ela aqui embaixo. E chamando ela aqui embaixo com os dados que a minha promise retornou. Isso aqui é uma função assíncrona por quê? Porque ela não trava o fluxo e ela só é executada aqui quando termina, quando a promise é resolvida em si. Então aqui a gente vê que com o callback também, ele já pula direto para o próximo console log. E só printa o resultado dela aqui embaixo. Mostra em tela aqui embaixo. Esse é o resultado dessa, dessa chamada com callback, né? E para resumir, é isso aqui, né? Então, deu para entender o funcionamento com callbacks, com await, async. Porque se a gente pegar esse entendimento, né, como a promise funciona, na hora de fazer o teste, vai ser da mesma forma que a gente estiver executando aqui, né, escrevendo nosso código. Por exemplo, aqui eu estou dizendo, aguarda a função. No teste eu vou dizer isso. Então, aguarda, essa função me retorna algo. E aí eu vou testar isso. Só que para eu poder utilizar esse await, tem que lembrar que eu também preciso definir a função como assíncrona, né? No caso do DEM, né, não precisa ser async. Então, tem outras formas tem várias formas, né, de criar testes ou de utilizar promises também, com funções assíncronas. Aqui em cima eu criei a mesma ideia, só que com a rota, né, de seguidores, para pegar os seguidores do usuário, né, e as funções são da mesma forma, fazem a mesma coisa, né. Posso partir para os testes agora? Vou mostrar um pouquinho aqui nos testes. Manda bala. Beleza. Tá, aqui na questão dos testes, né, um pouquinho mais, um pouquinho diferente, né, porque a gente está acostumado a criar testes síncronos, que executa linha após linha. Só que aqui na hora de utilizar promise, a gente tem que lembrar que ele não funciona dessa forma. Ele funciona totalmente diferente, ele muda o fluxo. Então, por exemplo, aqui no primeiro teste, estou dizendo, eu utilizei, né, o async para poder utilizar o await e disse,
espera o retorno dessa minha função. Então, aqui eu estou guardando o resultado dela dentro de result, né? Que é o resultado. Se eu não utilizasse isso, o que ia acontecer? Ia acontecer que o meu result ia ser uma promise, né? Porque quando a gente não aguarda algum resultado, seja de erro ou de sucesso, ele me retorna uma promise. Então, se eu abrir o terminal agora e executar os testes, eu acho que é assim, a gente vai ver que vai dar erro. Não, na verdade, opa, só colocar isso aqui, remover isso aqui. Vai dar erro, pois, quer dizer, não vai dar erro, né? Na verdade, deu erro sim. Deu erro porque eu escrevi errado aqui, né? Esqueci do log. Aí sim ia dar erro. Mas no caso não vai dar erro, porque promise também é um objeto. E aqui a gente vê, né, que ela tem um estado, né, mostrando aqui dentro, né, ele mostra que é um objeto, e aqui dentro ele mostra o estado. No nosso caso, é o pendente, né? E ela tem 3 estados. Quem lembra aí os 3 estados da promise? É o estado de pendente, né, que é esse aqui que a gente tá, né, quando a gente cria Rejeitado e ela. fulfilled. Exato. Rejeitado é quando ocorre algum erro, é quando a gente utiliza o throw lá dentro. É só quando a gente utiliza o throw, ou senão quando alguma função dá erro. Agora, quando a gente retorna um erro, aí esse que o Marcel falou aí no chat. É, quando a gente utiliza o return erro, ele não está gerando uma exceção, ele só está retornando um erro. O erro é o quê? É um objeto também. Então, ele não lê como um erro em si. Então, a gente tem que saber isso, que ele só é rejeitado quando acontece uma exceção lá dentro. E o fulfilled é quando ele executa com sucesso a função e retorna algum dado. Ou nem precisa retornar dados, né? Muitas vezes não vai retornar dados. Pode falar, Gabriela. Ô, Miguel, é uma dúvida. Nos testes do async await, não pode colocar o Done também? O Done só serve para o DEM? Não é só para o DEM, no caso é quando a gente quer testar callback. Aqui eu utilizei com o DEM, né? Porque o DEM também é uma forma de callback, né? Mas a gente utiliza o Done quando a gente está testando alguma função que tem callback. Que é, por exemplo, o exemplo lá da outra que tem callback, né? Eu digo assim, chama a minha função aqui com callback, né? E quando ela terminar, eu posso passar uma função, né? Que vai ser o teste em si, né? Então, quando você terminar, você vai executar essa função aqui. O que é que eu quero que você faça? Eu quero que você teste que se esse resultado, esse data, né, que eu estou recebendo aqui na minha função callback, é uma instância de um objeto, por exemplo, né? Esses testes aqui é só como exemplo. Tá tudo igual, só para exemplificar, né? Mas a forma de escrever é basicamente essa, né? Você só viu os testes dessa forma. Então, aqui, isso aqui é um callback, né? Que eu estou passando uma função como parâmetro. E eu digo que aguarda eu chamar a função done, né? Quando eu recebo o parâmetro done. Então, ela sempre vai executar, quer dizer, ela vai ficar executando até eu chamar a função done. Se eu executar aqui, ó, a gente vai ver que ela vai ficar só nessa tela aqui, sem terminar. Então, aqui, o done a gente utiliza o quê? Para dizer que o teste finalizou. E geralmente a gente só utiliza com callback mesmo. Por exemplo, aqui, ó, ela deu erro. Qual foi o erro? Exced timeout of 5.000 milissegundos, né? Então, esse deu o tempo de 5 segundos. Por quê? Porque eu não chamei a função dono automaticamente. Quando eu recebo o parâmetro dono, quer dizer que o meu teste ele vai esperar essa função ser chamada. Isso aqui é para a gente poder testar funções com a maior profundidade, porque se a gente coloca aqui expect, aqui dentro, essa função ela não vai ser executada na hora. Ela só vai ser executada quando ela for chamada lá dentro, né, da minha função. E se eu não recebo o DON aqui, o teste vai ler essa função e já vai partir para a próxima, porque ele é síncrono.
Ele não vai esperar algo assíncrono, né? Que é, no caso, é o meu callback, mesmo que o teste esteja lá dentro. Se eu fizer isso aqui, ó, ele vai passar no teste, tá vendo? Passou no teste. Por quê? Porque eu não cheguei a dizer se o teste foi sucesso ou falha. Ele não chegou aqui dentro a verificar, né? Então, por exemplo, se eu troco aqui para rei, era para não passar, mas ele vai passar. Por quê? Porque ele não está lendo esse expect. Essa função aqui, o meu teste termina de executar antes do meu expect ser chamado. Então, a ideia do dono é isso. Eu digo, espera até eu chamar a função dono. Quando é que eu vou chamar a função dono? Após o meu expect ser chamado. Então, se a gente fizer dessa forma aqui agora, ó, a gente vai ver que o teste vai parar de passar. Ou deveria, né? Não sei. Opa, parou de passar. Should return, aqui, ó. Aí aqui já deu erro, tá vendo? Na que a gente colocou, só que ainda assim, ele... Opa, peraí, viu? Ainda assim, ele deu timeout, né? Deixa eu ver em qual foi que deu timeout. Que eu tô... deu timeout... Não, não deu timeout. Peraí, viu? Minha 25. Ué, timeout, mas não deveria ter dado. É, o teste aqui querendo quebrar a nossa cabeça. Tá? A gente tava passando agora há pouco só porque eu fiz diferente e não quer mais passar. Certo. Aqui, tá. No caso ele tá dando timeout porque aqui dentro, lembra que essa seção aqui vai dar erro? Então, se isso aqui der erro, ele não executa o DOM. Então, aqui em cima, ó, diz, eu esperava receber um construtor array, mas eu recebi um objeto, que é esse nosso teste aqui. E ele não chamou o dono. Por quê? Porque deu erro aqui. Quando deu erro, toda a função já para de executar, né? E ele mostrou erro em tela. Então, aqui nesse caso, a gente vai utilizar o try catch, né? Então, por exemplo, executa esse bloco de código aqui, né? E se tiver erro, você pega o erro, vou jogar dentro da variável erro, e digo assim, chama a função done com o erro. Então, por exemplo, essa função done, ela também aceita esse parâmetro, né? E esse parâmetro aqui, quando a gente passa para ele, quer dizer que deu erro. Então, ele vai aceitar isso como um erro, dizendo que o teste não passou. E aqui embaixo a gente pode botar só o dono sem nada, para dizer que foi um sucesso, que passou no teste. Então agora, se a gente fizer, ele vai executar certinho. Aqui, ó. Pronto, parou de dar o erro de timeout. E aqui continua mostrando o erro em tela. Então, esse aqui é um detalhe a mais que a gente tem que utilizar com callbacks também, que é o try catch, né? Deu para entender aqui o porquê utilizar o try catch aqui na hora. Na verdade, eu respondi a dúvida que a Gabriela tinha perguntado, que fui falando e não sei. Respondeu sim, eu entendi. Deu Obrigada. para entender, né? Beleza. E a parte de try catch aqui, junto com callbacks. A gente geralmente vai utilizar callbacks. Deu para todo mundo entender? Certinho? Se puderem colocar uma mensagem aí no chat, todo mundo aí, eu tô vendo aqui o chat de live, viu? Mais fácil. Que eu falo assim, ninguém responde, eu me sinto sozinho aqui. Aí, beleza, entendeu, né? Então, bora lá pro próximo. Expliquei aqui, né? Nesse caso aqui do Don, aqui de cima desse teste de cima, né? Ele vai passar porque esse nosso teste aqui não está dando erro. Mas se, por exemplo, ele parar de passar nesse teste aqui, ó, bora fazer a mesma coisa aqui de baixo, né? Fazer ele falhar no teste. Fazer ele parar de passar no teste, né? Ele vai dar o mesmo erro de timeout que estava dando nesse de baixo. Por quê? Porque a partir do momento que meu expect dá erro aqui, ele não executa mais a linha de baixo. Então, ele não chega no dono. Então, é como se eu não dissesse ao meu teste que ele acabou, que ele parou ali naquele erro. Então, aqui, ó, executamos novamente, ele vai dar o mesmo erro de timeout junto com o erro da expect aqui, né, da asserção. Então, olha aqui, ó, exceed timeout of 5 segundos. E aqui em cima, o erro que a gente queria, né, que
ele falhou, né? Então, aqui é a mesma coisa. Sempre que utilizar callback junto com o dono, né, a gente tem que fazer, dizer a ele quando deu erro e quando não deu erro. Então, se o try ocorrer tudo normal, ele chama o dono sem nada, que não deu erro. E se der erro, você captura o erro com o cat e fala para o dono qual foi o erro que deu. Diz que seu teste acabou ali com aquele erro. Então, aqui, novamente, se a gente executar, vai continuar passando, quer dizer, vai continuar dando um erro, né? Só que só o erro da asserção, não mais o erro do timeout. Eu falei muito rápido, assim, para começar, esse aqui é o principal, né? Se vocês tiverem dúvida para eu ir responder essas dúvidas mais específicas, acho que seria até mais legal, né? Ou se quiserem eu mostrar aqui mais exemplos, eu posso tentar criar mais alguns casos aqui. O que é que vocês acham? Se eu disser assim, se vocês receberem uma função assíncrona para testar, todo mundo já sabe criar um teste assim, parecido com esse, para testar o resultado de uma função assíncrona? Beleza. Repete, por favor, Miguelzinho, que eu não entendi. Opa, assim, se você receber uma função assíncrona e lá vai estar escrito, crie o teste para o retorno dessa função, vocês sabem criar esse teste? Talvez, quem sabe. Bora testar aí, né? Sempre bom. Quem quer fazer um duo aí para a gente tentar? Aqui, ó, esse primeiro aqui, ele está passando no teste, mas não deveria passar. Por quê? Porque ele está passando, né? Porque aqui eu não estou utilizando a wait, mas, e aqui embaixo eu estou dizendo que eu espero que seja uma instância de objeto. Uma promise, ela é um objeto, porque aqui, ó, a gente consegue acessar, abrir ela normal, né? Se eu vim até aqui no navegador, deixa eu abrir uma aba aqui, viu? Isso aqui, ó. Se eu vim aqui e utilizar o fetch, né? Deixa eu só pegar isso aqui, limpar isso aqui. Se eu utilizar o fetch do navegador, né? Passar minha URL. Deixa eu colocar o usuário aqui e chamar essa função executar, a gente vê que ele retorna um promise aqui, tá vendo? Ignore todos esses erros, esses outros erros aqui, porque é outra questão, são outros assuntos. A gente vê que ele retorna uma promise aqui, e essa promise é um objeto, que ela tem propriedades dentro. São as propriedades assim meio estranhas, mas são propriedades ainda assim. E aqui a gente vê, né, que ele tem o then, que a gente viu, tem o finale, né, e tem o catch. Então, é um objeto, por isso que está passando naquele teste. Isso aqui é um falso positivo, porque não deveria estar passando um teste. Quer dizer, está passando, mas está passando errado. É o falso positivo. Então, a gente tem que ser um pouquinho mais específico. Então, diz assim, eu espero que resulte, não seja, ponto not, to be instance of de uma promise. A gente pode utilizar a promise, que a promise também é um construtor. Aqui em cima, tá vendo? Então, eu digo aqui, eu espero que seja uma instância de objeto e espero que não seja uma instância de uma promise. Em tese, isso aqui vai falhar. Eu digo em tese porque eu não tenho certeza. Aqui, ó, falhou. Mas espera aí que eu acho que tem outro lugar falhando também, né? Espera. Deixa eu ver qual foi o teste 3. Então, 1, 2 e o 3 aqui está falhando. Ah, tá, porque a gente colocou array, né? Tem que colocar objeto aqui novamente. Tá, deixa eu executar aqui só para aparecer o erro do teste 1, né? Minimizar aqui também. E subir aqui um pouquinho. Certo, aqui, ó. Parou de passar só no primeiro. E o erro foi: eu espero que o construtor não seja uma promise, mas ele recebeu uma promise. Então, essa já está pegando o nosso falso positivo. E aqui, a forma de resolver isso é utilizando a wait, para guardar essa promise e resolver, né? Terminar, para a gente pegar só o resultado. Então, quando a gente executar novamente, ele vai passar em todos os testes bonitamente. Deu? Tá tudo certo? Tudo bem com essa parte aqui? De falsos positivos, quando a gente estiver testando uma promise. Eu cheguei um pouquinho atrasado. A getUser, no caso lá no JavaScript, é a nossa API.
A gente tá Isso, utilizando. Ah, tá. isso. No caso, é uma função aqui Uma embaixo, ó. função. Isso. Aí aqui embaixo, ela faz o quê? Deixa eu colocar esse... aqui embaixo ela faz o quê? Ela cria o URL de busca, né? Então ela pega essa minha base URL e com o template literals aqui, ele junta com o login que ela recebe, né? Uhum. E monta isso e joga isso dentro da variável URL. Aí eu vou lá no fetch, digo, busca essa URL, aguarda essa resposta e salva dentro dessa variável. Fez isso, agora a gente precisa extrair os dados. Então eu digo, aguarda o response.json. Por que usar o await? Porque o JSON, ele retorna uma promise. Aqui em Certo. cima, tá vendo? Então, por isso que utilizamos o await, para aguardar o resultado. E se no caso esse JSON aqui tivesse desse algum erro, né? E uma forma de mostrar isso aqui dando erro. Opa, não, pera. Eu não sei agora como mostrar isso aqui dando erro, mas a forma de capturar esse erro não seria agora utilizando try-catch, né? Então, por exemplo, se isso aqui der erro, se isso der erro, captura esse erro e mostra em tela, por exemplo, dá um console log erro, sem quebrar nossa aplicação, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Opa, tem que colocar esse return aqui dentro, né? Por causa do escopo. E se eu fizer isso agora e causar um erro de propósito, por exemplo, errando a URL, a gente vai ver que nossos testes vão parar de executar. E aqui em cima, o console log que eu dei, tá vendo? Ele mostrou em tela esse erro. Entendi. Tá vendo? Então, a forma de capturar um erro dentro de uma promise, quer dizer, um erro que ocorre em uma promise, é com o try-catch. Mas a gente também pode utilizar o catch, né? Que é o then e o catch, né? Que é uma forma um pouquinho mais simples de capturar esse erro. Então, ficaria tipo, aqui continuando da mesma forma e a gente diria aqui. Então, quando tiver um erro, esse erro mostra em tela, por exemplo, da mesma forma. Console log erro. Vou mostrar em tela, né? Se eu executar isso aqui novamente, vai continuar mostrando em tela o erro. Os nossos testes não passam. Isso, exatamente. Tem essa questão, tem a questão do escopo também, né? Aqui embaixo, ó. Aqui, ó, o erro, né, que eu mostrei em tela, né? E ainda passou essa aqui no final, né? Mas essa aqui no final passou porque a gente está chamando outra função, né? Então faz sentido ela ter passado. Mas deu para entender um pouquinho aqui Deu a sim. ideia? Uhum. Entendi. E no começo eu também falei que toda vez que a gente utiliza uma função, bota o async na frente de uma função, né, ela automaticamente vira uma promise. Então, qualquer coisa que a gente quiser pegar dela, a gente sempre vai ter que retornar um await. Porque olha aqui eu estou retornando um objeto, eu não estou retornando uma promise. Mas lá eu tenho que utilizar o await, porque essa minha função é uma função assíncrona. Então, o wait acaba sendo obrigatório, para ele entender que eu vou querer esperar esse resultado. Beleza? Entendi. Mais alguma coisa? E você está chamando essa função que você está criando agora já direto no teste, né? Isso, chama aqui no teste. Entendi. Olha aqui, ó. Await, tá, get user com o seu usuário. Show. Exato. Exatamente. Então, valeu, obrigadão. Nada. Um dos motivos, quer dizer, depende muito da ocasião, né? Aqui em cima, por exemplo, aqui eu utilizei a await junto com... tá, vou comentar isso aqui. Aqui em cima eu utilizei o await junto com o .den, porque como aqui são duas promises, eu digo, aguarda a minha requisição, né? Eu digo aqui o den, né? Aguarda o fetch fazer essa requisição e trazer uma resposta. E o den aqui eu estou retornando o ponto .json. Isso aqui não é uma promise? Esse ponto .json? Então aqui no final, esse retorno aqui, ó, tudo isso aqui que está selecionado, no final vai ser uma promise também. Mesmo que eu já esteja ouvindo a primeira promise, aqui, a segunda promise, ela também é um JSON. Beleza?
Então, isso aqui é uma forma de você simplificar um pouquinho mais quando a gente quiser economizar aquelas linhas, sabe? No link chora. Deixa eu descontar esses dois. E tem aquela parte também... Desculpa, Miguel, te Fala. cortar aí. Mas aí, no caso, você poderia quebrar no ponto, não poderia? Poderia. Ali, ponto DEM jogar para baixo, aí ali ponto JSON. No ponto JSON não teria muita lógica, né? Não, Também. nesse aqui a gente pode deixar aqui mesmo, que aqui é uma função só, uma função, uma arrow function, né? Então, estou definindo o retorno já dela aqui direto, então pode ficar inline. Mas aí, se Certo. tivesse um corpo aqui dentro, por exemplo, assim, aí eu quebraria. Sabe? Aham, Opa, entendi. Aí é bom até pro lint, né? isso, Quebrar em mais vezes, assim, pro é, ponto, né? Beleza, exato. valeu. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? E, assim, eu não preparei muita coisa, não. Foi forma simples para a gente só rever mesmo o conteúdo dessa iniciação, né? Com o conteúdo de promise e a sincronicidade. A Aí sincronicidade. no momento que você traz a função assíncrona para você, você trata ela como se fosse um teste síncrono, né? Fazendo todo o procedimento de it. Isso. Aqui no caso desse primeiro né? Por mais Ah, que tá. seja um teste assíncrono, né? Porque eu botei o async aqui, né? O Jest já entende que já vai entender tudo isso. Ele já vai saber aguardar essa função assíncrona. E aqui dentro eu faço o teste normal, né? O que antes a minha função, por exemplo, o que a gente sabia até agora, né? Por exemplo, no function, né? Que nossas funções elas sempre retornavam já algo direto. A gente não precisava utilizar o wait. Então a gente testava, por exemplo, assim, ó get animal, por exemplo, get animal by ID. A gente testava assim direto, né? E dizia seja tal objeto. Só que agora a gente tem que utilizar o wait, né? Então ficaria essa ideia. Opa. Deixa eu só ver se tem como fazer isso aqui direto, né? Porque se tiver já fica mais um insight aí pra galera. Na minha cabeça tinha que salvar numa variável. Se puder fazer direto. Em tese, isso aqui também funciona, porque aqui. Opa. Ah, tá. Peraí, é porque aqui a gente mudou a URL, né? Tem que lembrar, senão ocorre o mesmo erro que ocorreu na última aula de Show. Jest que eu dei, que eu passei 10 minutos procurando o erro e era algo que eu apaguei aqui em cima da importação. Nossa. Então, aqui no caso, funciona da mesma forma. Eu estou dizendo aqui no teste, né? Passa para o meu expect o resultado dessa chamada. Então, aqui, toda forma, ele está aguardando a promise ser resolvida. Então, a mesma coisa que a gente salvar o resultado dessa promise dentro de uma variável. E por que salva dentro da variável? Porque fica mais fácil na hora de entender, né? Quer dizer, pelo menos para mim, eu acho mais fácil entender E aí assim, tem né? que fazer toda aquela questão do assertion. Isso, Tá. O assertion, no caso, seria I4, né? Porque você está fazendo 4 testes. exato. Show. O assertion, tu diz a quantidade, né? O professor Defante, não, o professor, ele tinha falado que, tipo, sempre tem que botar o assertion. Assim, né? É. No nosso caso aqui seriam duas, né? Porque a gente utilizou duas asserções aqui, O né? assertion é dentro do it, é dentro Isso, do dentro do teste. teste. Tá bom. Né? Então, aqui no caso seria dois, né? Então, se eu dissesse aqui que fosse três, né? Professor Defante. Grandíssimo. Se fosse três aqui, ele ia aguardar, né, até a terceira, né? Só que ia acabar dando timeout, ou senão nem ia executar, né? Porque nossa função aqui, ó, ele esperava três asserções, mas só foram chamadas duas. Ele é a prova real, né? De quantos testes assíncronos você está fazendo. Isso aqui é legal aqui na questão do callback, né? Por exemplo, né? Aqui, como o callback ele é um pouquinho mais complexo, a gente poderia dizer exatamente quantos testes a gente tem, né? Quantas asserções. Assertion, assim, né? E dizer que aqui dentro a gente tem uma. Então, ele ia saber já que espera pelo menos uma. Espera uma. E tenha pelo menos uma. Sabe? E o before it e o after it é dentro de cada it também, não é por describe, não. A gente pode colocar
por describe, aí ele só vai funcionar dentro desse describe, no escopo desse describe aqui. A gente pode colocar aqui fora também, eu acredito, para testar, né? Before, antes de cada teste, né? Bora dar um console log, né? Console before, né? Bora ver se aqui fora também funciona. Aí, funciona, tá vendo? E aqui executou para cada teste. E aqui ele pega o escopo global, né? Porque a gente não definiu qual describe ia ser, né? Pegaria para tudo que está nesse arquivo de teste, né? Exatamente. Exatamente. A mesma coisa para o after it. E aqui, ó, no caso do describe, se eu criar outro describe aqui embaixo, describe 2, por exemplo, e aqui embaixo, colocar um it.todo, por exemplo, aqui. Ou se não, colocar um teste vazio, né? Que não faz nada. Esse daqui de baixo, se a gente contar a quantidade de console logs aqui, a gente vai ver que é só 4, que é referente aos 4 it que tem dentro desse primeiro describe. Olha aqui, tá vendo? Só referente ao primeiro describe. Aquele escorpo, né? O escorpo do describe. Entendi. Exato, esse daqui. E se a gente mover para cá, em tese vai ser 5, né? Em tese. 5. Aqui, ó. 3, 5, certo? Show. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Ô, Miguel, Oi. você pode voltar lá no arquivo do user? Uhum. Certo. Abre essa função do get user callback. Só um minuto. User callback. Eu só fiquei na dúvida do seguinte, porque, tipo, beleza, você tá pegando informação, tudo bem, mas você não tá retornando. Então, como é que você trabalha essa informação? Exatamente com o callback. O callback que vai receber essa informação. Então, por exemplo, aqui, ó, lá na minha chamada, deixa eu mostrar aqui no index, né? Aqui, ó, nessa daqui eu tô chamando essa minha função com callback, aqui eu passo qual usuário, e aqui eu passo uma função. Essa função aqui só vai ser executada quando ele terminar lá, quando ele terminar de executar tudo, né? E ela vai receber o quê? Vai receber o meu parâmetro. Esse parâmetro, ele vem de onde? Ele está sendo chamado aqui, ó, callback, a função que eu passo lá, e aqui eu passo o parâmetro. Não, beleza. Eu não tinha prestado atenção quando você estava chamando ela, não. Valeu. É isso aí. E aí, pessoal? Mas, da mesma forma aqui é pro teste, né? Aqui embaixo eu fiz esse teste com callback. Então, aqui, ó, chamei a função e aqui eu passei um callback. E o user expect, né? Eu passei dentro do callback. E lembrando que quando a gente utiliza callback, a gente tem que utilizar o DOM para dizer quando o teste passou ou não passou, né? O Jess entender mais questão de que o teste é um assíncrono, né? E aí, pessoal? Mais alguma questão? Qual o próximo assunto que eu abordo aqui, né? Que eu já falei aqui mais um pouquinho sobre quando usar, né, o await, falsos positivos, né, com a questão de quando a gente não utiliza o como é que se diz? O await, né, que ele retorna uma promise, né? No nosso caso aqui, o falso positivo é que nosso retorno era uma instância de objeto, mas promise também é uma instância de objeto. Então, por isso que estava passando. E aqui a gente criou mais uma asserção para dizer, para deixar um pouquinho mais certo, né? Mais certo, não, para deixar certo, né? Isso, para não ser um falso positivo. E acho que o principal é isso, né? Alguém quer fazer um duo aí para a gente testar? Ver se está indo tudo certo? Hoje o assunto assim é mais curto, né? O que eu recomendo é prática, né? Prática é a melhor forma de aprender. E aí, Rafael, o que é que tu acha dessa ideia? Opa, fala, Miguelzinho. Qual a ideia de fazer o duo? É isso, para a gente testar aqui. Beleza, quer testar o quê? Para a gente criar os testes aqui, né? Ou se não criar uma função assíncrona, né?
Eu estava pensando até a gente criar do zero, né? Criar a função mesmo e depois criar os testes para ela. Então, aqui, a API do GitHub, ela tem aqui também a parte de repositórios. Então, se eu vim aqui, ó, e dar barra repos, ele me retorna todos os meus repositórios em um array. Ah, que maneiro. Então, se a gente quiser, ó, criar uma função para retornar o repositório aí, topa. Tá aí uma API, inclusive, bem legal de vocês pegarem para trabalhar. Coisa pra caramba, dá para pegar, treina legal. Isso. Pronto, ó. Eu Bora lá. voluntario o Caio. Vamos lá, Caio. Super voluntário. Não cai aqui não. Sai. Quem topa? Se ninguém topar, eu vou fazendo aqui e a gente vai vendo na prática mesmo como montar isso, né? Caio já topou, tá até desmutado. Topou? Então bora lá, Caio. Não, Nossa. não. Ó, eu posso tentar, mas eu não lembro muito direito. Tipo, eu não tô entendendo muito de callback, não, pra ser sincero. Aquele login ali, eu tô ainda meio em dúvida de como é que ele tá funcionando. Certo, então bora Mas a gente botar lá para pode- ver isso, né? Ali, essa função 14 a 24 ali, na verdade. Então esse é o 14 a momento 24. perfeito. Então aqui, ó, essa função aqui, né, esse login é um parâmetro que eu estou passando para minha função, que no caso vai ser string. E esse login eu estou concatenando com a minha base URL. Então no final, essa base URL vai ficar igual essa aqui, ó. Igual essa aqui, ó. Isso aqui vai ficar igual essa. Sabe? Isso aqui é só uma forma de deixar deixar dinâmico, né? Para a gente poder não precisar passar a URL toda. Só passar nosso usuário e aqui dentro ele já monta a URL. Aí você tá guardando isso numa variável e tá fazendo o fetch dela. Isso. Aí agora voltando no teste, como é que você tá chamando ela? Você tem que passar dois parâmetros, né? Que é o login e a callback. Nessa daqui não, essa aqui é a função assíncrona. A função com callback é essa aqui de cima. A gente tá olhando assíncrona. Então, no caso, essa aqui ela retorna mesmo o dado. Então, aqui, ó, no teste, se a gente vir aqui nesse primeiro, por exemplo, ó, eu chamo ela, faço o meu parâmetro e dou um await, que é para guardar ela me retornar o resultado, né? Os dados. E aí, com os dados já pronto aqui, né? Eu posso até dar um console log nesses dados. Se eu der o console log nele, a gente vai ver que ele já é o nosso objeto, né? Deixa eu só comentar isso aqui para não ficar mostrando muita coisa em tela, né? Então aqui, ó, a gente vê que ele retorna um objetão grandão. Um objetão com tudo. Exato. Não a promise, né? Se eu tirar o await, ele vai me retornar só a promise. E não vai passar no teste, porque a gente criou um teste que espera que não seja uma promise também. Então aqui, ó, parou de passar no teste e aqui em cima o resultado do console log foi uma promise. Entendi. Beleza? Quer tentar montar a função aqui comigo? Para pegar os A repositórios? função ou o teste? Calma. Primeira função, né? Para testar a gente tem que ter a função, né? O que acha? Bora, vambora. Certo. A URL dela, já vou dizer aqui, né? Que é essa aqui. A gente passa o login do usuário que a gente quer buscar e aqui a gente só bota o repos no final, né? Que aí ele traz um array com todos os repositórios. Cada objeto nesse vai ser um repositório. Exatamente. Por exemplo, eu tenho esse repositório aqui, tenho esse outro aqui embaixo, tá vendo? Então, a gente já sabe aqui qual é o link, né? Vou até botar ele aqui. Opa. É a mesma ideia. Bora fazer um teste com, quer dizer, uma função assíncrona, né? Que acaba sendo melhor. Quer dizer, função com callback, ela é uma função assíncrona. Só que callback não é muito legal de testar, né? Porque pode ocorrer aquela questão do callback hell, né? Então, a melhor forma é utilizando async await, né? Eu só fiz ali com o callback para exemplificar, para mostrar, né, a diferença entre eles, né, e como testar, né? Porque pode ser que ocorra casos que a gente tenha que utilizar callback mesmo. Entendi. Então, bora lá. O primeiro passo eu diria que é primeiro guardar numa variável a nossa API que a gente vai trabalhar, né? Isso. Tu diz a base URL? A base, isso.
Ou então, na verdade, pode criar uma função e já botar um parâmetro que vai ser o nome do usuário, né? Isso. O nome do usuário, qual é o nome da Esse é função? a function get user repo. Perfeito. Aí vai passar um parâmetro que vai ser o username, né? Uhum. Aí, se estiver fazendo merda, me avisa, hein? Não. Aí cria uma variável, uma const aí, que vai Certo. ser user repo mesmo. E aí ela vai ter... Aí eu não lembro se tem que... Ela vai ser a URL ou ela vai ser direto... Ou faz o fetch direto nela? Pode fazer, eu acho que o fetch direto nela, né? Podemos fazer um fetch, né? Pode fazer o fetch nela, Então, mas no faz caso, com literal string, né? isso, exato. No caso ali eu separei para ficar um pouquinho mais fácil o entendimento, né? Separando um Aham, pouquinho as responsabilidades, né? Por exemplo, aqui é só o URL, aqui é só o fetch, beleza? sim. Pode ser Então, também. Fetch aqui URL. a gente usa o template, né? Agora, Isso. deixa eu E copiar no isso aqui. lugar de Miguel 5G, a gente vai botar username. Exato. User- Username. Beleza, e agora? Agora vamos por parte. Na linha 6, já chama a função com o teu usuário e manda um console log de user repo pra gente ver o que a gente está querendo lá de dentro. Beleza. Opa, console log. E aqui. Sabe o teu usuário? Eu acho que é Dan, D-A-N-N, Alt com A maiúsculo. Out. Assim? Não, O-U-T. O-U-T. U-T, isso. Eu tô confirmando aqui. Deixa eu ver. Bora botar aqui no Mas dá um navegador e a roda, gente... né? Se carregar alguma coisa, Tá. carregou. Opa, é isso Foi. mesmo. Beleza. Qual o retorno que você acha que vai ser desse daqui, desse console log? Pode falar aí no chat, pessoal. Acho que vai ser uma promise, né? Porque a gente ainda não tá trabalhando. Exato. Vai ser uma promise. Na verdade, não vai ter retorno nenhum, porque aqui a gente só criou a A gente função, né? não estamos retornando nada, exato. Então, bora... É. Acho que a gente pode até utilizar esse aqui, ó, para a gente ver. Aqui, ó. Ele até fala que o fetch não existe, né? Porque aqui, no caso, eu esqueci de importar o fetch, né? Fetch pro node fetch. Pronto, agora vai. Tá, deixa eu executar aqui Essa novamente. API específica precisa importar o fetch, porque ou É porque, assim, eu estou utilizando o Node. E no Node, ele não tem essa função fetch nativa, né? Que no browser já vem com ela. Então, se a gente vir aqui, ó, e digitar fetch, ela já existe. Ela é uma função sim, nativa, sim. tá vendo? No Node não Foi o que o tem. Rafa acho que tinha falado ontem também. Entendi. Foi. Tá. Então, esse é o motivo aqui da importação. Certo. Aí tá. Agora vamos ver o que. O retorno foi undefined. Agora, por quê? É que não deveria dar um return user repo para ver o. Exatamente. User repo. Aí agora, teoricamente, vai dar uma promise, né? Exato. É uma promise. Aí agora a gente vai pegar o que tem dentro dessa promise, né? Que aí vai se criar uma outra variável, que não sei qual seria um bom padrão para isso. Bora botar aqui response, né? Que é a resposta do servidor. E aqui a gente bota user repo, que agora é os dados, né? Isso que aí vai. Na verdade, a nossa função ainda não está assíncrona, né? Porque tá faltando o async, né? Exatamente. Async. Aí agora vai botar um await response. Aí eu não sei se aí eu já posso botar o ponto JSON ou tem que ser numa outra variável, já que eu quero ver o que está dentro dela. Eu acho que pode ser aí Ó, direto, né? esse response aqui, ele é... no caso, ele é uma... Ele é uma promise. Alô? Acho que Miguel, deu um problema no teu som. Tá saindo nada. Agora foi. Teste. Aí. Foi. É o Zoom aí, tá vendo? Querendo acabar com a brincadeira. Aí. Tem uma Não. ferramenta nova. Apareceu aqui a notificação na tela que eu tô com a internet. É isso aí. Tá.
É uma promise, né? Esse response aqui, né? Ele é uma Uhum. promise porque a gente fez o fetch, mas a gente não fez a await para guardar essa resposta em si, né? Ah, tá. Tem que ter um wait aí também, né? Exato. Se é uma promise e a gente só quer pegar o resultado, né? A gente pode botar o await. Agora sim, ela é uma resposta, não mais uma promise. Entendi. E agora? Ponto JSON e chama função. Oh, meu Ô, Deus. Miguel, esse JSON é o que mesmo? Deu um branco aqui, por Esse gentileza. é que assim, o fetch, ele nos retorna um objeto e dentro desse objeto tem alguns métodos. Por exemplo, o JSON é para a gente pegar todo o corpo da resposta e transformar em um objeto JSON ou um objeto que o JavaScript consiga ler no estilo JSON, né? Então aqui, ó, se a gente vir aqui no navegador, a gente vê que ele está retornando o JSON. Então, o que a gente diz é converte esse JSON, porque se a gente for aqui fazer a requisição para essa URL, a gente consegue pegar só o retorno, né? Deixa eu só... Assim, pá, acho que aqui eu consigo utilizar o await. Não, pera. Pera aí, viu, gente? Deixa eu só lembrar como é que a gente faz isso aqui. Tá, ali retorna um promise, né? Então eu tenho que dar um console aqui. Assim. Não, pera. Não foi. Tá, deu reject. Ah, tá, deu reject porque não pode fazer requisição por ali. Mas no caso, se a gente der um console log nessa resposta aqui, eu acho que a gente consegue ver os métodos dele. Response. Deixa eu ler aqui o terminal. Rodar o npm start. Opa, acho que eu rodei o arquivo errado. Deixa eu vir aqui. Deixa eu só vir aqui para rodar esse arquivo, né? Deixa eu comentar tudo isso e importar aquele arquivo lá, para ele poder rodar, né? E aqui, ó, uma forma legal de importar um arquivo só para ele ser executado, mas não precisar pegar nada dele, né? Então, no caso, só dá um import e o nome do arquivo. Aí, esse arquivo vai ser executado, mas a gente não está importando nada dele, né? Tá aqui, ó, se a gente rodar agora, a gente vai ver. O nosso console log lá retornou uma promise e o nosso objeto de resposta. É um objeto gigante, tá vendo? Dentro dele tem várias coisas. Por exemplo, tem um método JSON em algum lugar aqui. Em algum lugar deve ter. Só não sei onde, mas tem. Então, várias coisas, né, que a gente pode fazer com a nossa resposta. A gente pode até pegar só o text dele. Também é uma função que também retorna promise. Opa, deixa eu só dar um aqui. A gente... Beleza, não, pera, viu? Tá. Isso continua mostrando pend agora. Por que pendente? Quem sabe essa? Alô? Tô pensando aqui. Tá Ah, fazendo await. pensei que eu tinha caído. Lembra lá o que eu falei? Quando a gente coloca o async na frente de uma função, ela automaticamente vira uma promise. Uhum. Então, toda vez que a gente chamar ela, para a gente conseguir pegar o retorno dela mesmo, a gente Ah, tem que tem que fazer utilizar também um await. await. Se ali está dizendo que o nosso console log é uma Até promise, entendi. tá Até vendo? quando eu tô chamando ela, em realmente qualquer situação tem que chamar ela. Isso. E a gente, só por botar esse assim que ela já vira uma promise, né? O retorno dela. Independente de qual seja. Então aqui, ó. Nossa, retornou só o texto mesmo. Isso aqui não é um objeto, é só o texto mesmo. Então a gente pega esse texto aqui e a gente converte ele para JSON, né? A gente utiliza o ponto .json aqui para converter ele em um objeto JavaScript. Então é isso que a gente está fazendo aqui com o ponto .json. Então, deixa eu botar novamente, né? Executar. E aqui a gente vê, ó. Bonitão. Deixa eu fazer assim, ó. Que aí eu acho que dá para ver tudo. Ou quase tudo. Aí, tá vendo? Objeto gigantão, com todos os repositórios do usuário. Então, aqui, ó, a gente já
fez a função. No caso, é um array de objetos. Isso, um array de objeto aqui. Ó. Array, objeto. Objetos. Cada objeto objeto sendo um referente a um um repositório. repositório. Dentro dele tem até objeto do usuário, que é dono, tem um monte de coisa. E um monte de link também, ó. Todos esses links aqui são que a gente consegue pegar dados do repositório pela API. Para sabe? trabalhar ele. A gente consegue pegar aqui até os commits, tá vendo? É sinistro. Então a função é essa. Tá pronta. Aí agora a gente tem que chamar ela para fazer os testes. Exato. Criar os Pode testes apagar, dela. né? No caso, tem que mandar o export aí, né? Isso. Ou não, ainda. Bora fazer o export, né? Deixa eu comentar isso aqui. E aqui eu vou utilizar a sintaxe do S6 mesmo, do export, né? Eu digo, exporta todos esses dados. No caso aqui, eu só vou exportar uma função, né? E aqui, por mais que eu estou dizendo export passando chaves, isso aqui não é um objeto, beleza? Isso aqui, quer dizer, é um objeto, mas aqui o que a gente está exportando é o que está aqui dentro. Então, por exemplo, quando eu for importar lá e fizer a desestruturação, eu vou estar importando essa função, beleza? E só funciona importando por desestruturação, porque se eu importar de outra forma que não seja desestruturação, não vai dar certo. Então, se eu vim aqui, ó, onde eu estou importando, e dizer repos, por exemplo, from, dar um console log nesse repos, né, o que a gente está importando de lá, a gente vai ver que repos, ele não é undefined. Opa, deixa eu executar assim. Não, isso aqui não vai funcionar, eu acho. Será que vai? Deveria funcionar. Só exports funciona? Não teria que ser module.exports? É porque aqui a gente está utilizando a sintaxe do S6. Eu não falei nada S6... porque eu nunca lembro, certo? Não, eu até coloquei aqui no arquivo de user, né, que para a gente importar com require, né? Isso aqui é só uma forma do S6 de importar, que é utilizando a função require. Mas a partir do front-end a gente vai aprender esse import e export. No caso, a forma de reescrever esse export aqui seria o módulo, né, como falou, ponto exports, e aqui a gente colocava o nosso export. Por exemplo, ou a função só, ou se não um objeto, né? E dentro dele tem as funções. Então, isso aqui é a mesma forma, tá vendo? Muito melhor o export, hein? Exato. Muito melhor. Só uma coisa interessante, que eu estava até conversando com o Caio nessa linha 12 aí, do console.log, Miguel. Você vê que aí você acabou usando o await sem precisar usar o async. Isso daí está na nova documentação do ECMAScript de 2022, que é o que eles chamam de top level await. É quando você consegue utilizar o await sem ter necessariamente o async dentro dele. Você vê que a função está terminada na linha 10 e você consegue usar o await sem problema para chamar ela no console.log. É só ficar de interessante para o pessoal aí. Depois quiser procurar lá, dar uma olhada. Exato. Se você usar o async, você tem que usar o await, mas você consegue usar o await sem usar o async. É isso aí. O contrário, não. Quando a gente vai utilizar o await, aí sim tem que utilizar async. Mas a gente pode utilizar async sem utilizar o await. Acho que eu buguei tudo. Se não tivesse o SME 2022, como é que seria? Seria um async aí no lugar do seu await. No caso, se tivesse fosse na outra, né, a gente ia ter que criar uma função, feito eu fiz aqui, ó. Para poder utilizar o await nessa daqui, eu criei uma função async e chamei ela aqui embaixo. Tá vendo? Então, tudo aqui dentro eu poderia utilizar o await. Isso. Entendi. Teria que criar uma função só para poder trabalhar. Isso aqui funcionou, mas eu nem sabia que já estava disponível já. Eu pensei que tinha que ativar, era uma feature experimental, mas pelo visto não é não. Na verdade, eu acho que sim, é uma feature experimental, né? Que eu acho que eu botei aqui para ativar. Ó. Não. Isso aqui é outra coisa. Deixa quieto. Tá funcionando já, gente. Mas aí vamos apagar então, vamos fazer como seria da forma antiga. Isso, a gente teria E que aí criar seria fazer uma função. função anônima, assíncrona. Por exemplo, geralmente é o domain, né? Porque é que a gente vai executar na hora, né? E aqui sim a gente ia poder utilizar o await. Entendi. Muito melhor, né, cara? Convenhamos. Exatamente. Entendi. Beleza.
Então aqui foi, né, exportamos a função, né, já criamos, agora a gente tem que criar os testes, né? Só que aqui nesse arquivo tá dando um erro, por algum motivo que eu desconheço. From, mas isso aqui tá certo. Aqui só pra gente quebrar a cabeça. Deixa eu executar aqui novamente, né? Tá dizendo que o módulo não... Ah, tá. Isso aqui, no caso, é porque a gente não está exportando o default. Então, não existe essa exportação. No caso, como a gente utilizou o export aqui, ó, só como objeto, né, exportando a função, a gente teria que utilizar na importação aqui a desestruturação, né, que é para pegar só o que a gente exportou de lá, que no caso é Aqui é só o a get função aqui. user. Isso aí agora, dessa forma, funciona. Ou deveria, né? Ah, tá. É porque aqui embaixo está o console log, né? Então, deixa eu botar aqui, né? E botar o get user equals. A gente vai ver que ela é uma função. Função assíncrona, né? Tá vendo? Aqui já até fala. Beleza, né? Criamos isso. O próximo passo agora é a gente criar os testes para essa função, né? Quer continuar aí para criar os testes? Vamos embora. Beleza. Então, Manda aí o passo a passo. Só primeiro... vou criar o arquivo aqui, né? já criei o arquivo aí bonitinho. Get. Qual o nome? Acho que é né? repos.teste. Tanto faz ser spec ou eu ia, teste, né? eu ia, na verdade, perguntar por que spec, por que MJS no lugar de JS. Esse MJS é para eu poder utilizar a sintaxe de import e export, para dizer que é do módulo. Porque, assim, no Node, o require, aquilo tem um nome, se chama .js. Então, quando alguém falar, meu projeto é feito em .js, no tipo .js, é require e módulo.export. Quando falar que é type módulo, é import e export. Beleza? Acho que sim. Isso aqui é só para na Tribe a gente usa mais JS, não seria módulo export. Isso aqui é só para dizer que isso aqui vai utilizar o tipo módulo, para a gente poder utilizar o import e export. Entendi. Porque se a gente não utiliza isso, o teste aqui, na verdade, ele vai funcionar, né? Porque eu ativei aqui a parada de experimentar o VM módulos, mas no projeto em si, se eu tiro, por exemplo, deixa eu ver aqui, do index, tiro isso aqui do index, deixo só como JS, e aqui dentro eu tento utilizar import e export e executar essa função, ela não vai executar, ela vai dar erro. Então aqui, ó, vai dizer cannot find... Ah, não, peraí, é porque aqui eu escrevi errado, né? Mas em tese não deveria dar certo. Peraí. Ah, tá, não, pera aqui, isso aqui eu sei o que foi. No package. Package JSON aqui, ó. No caso, eu tô rodando um arquivo já com o name aqui. Tá, aqui, ó. Se a gente rodar agora, ele vai te dizer syntax erro. Cannot use import statement outside a module. Então, a gente não pode utilizar um import fora de um módulo. Então, o M na frente você já deixa subentendido que ele é um módulo. Exatamente. É só para isso. Tá. A gente poderia fazer isso de forma global, aqui poderia. Dizer aqui, ó, type, dizer que é módulo. Tá vendo que tem o common JS, o módulo. Aqui a gente poderia colocar assim, já que já ia. Então, se eu executar novamente dessa forma, agora vai. Em tese, né? Tudo em tese, porque nunca dá para ter certeza. Aí, ó. Não, mas esse aqui deu erro porque eu tirei o M, não foi? Tirei o M daqui. Então ele não tá achando mais esse arquivo. Então se eu rodar agora, ó. Agora foi. Porque eu disse lá global que ele é type model. Beleza? Entendi. Essa é a ideia do M. Eu acho que existe outros também. Eu não lembro agora todos, mas existem outras letras que a gente pode colocar aqui para dizer para o Node outras formas de executar. A gente pode botar, por exemplo, o C, para dizer que ele é um common JS. Quando vocês virem CJS, quer dizer isso, que é do tipo módulo common. E o que isso está afetando é a forma de importação e exportação
de como o Node está lendo. De forma resumida, é isso. Tá. Mas É, por baixo do span muda tudo. Por baixo do span muda tudo. Sabe? entendi. É isso aí. Criar os testes, né? Primeiro passo. Portar. Deixa eu só pegar o... Pronto, já vi ali. Tá, então a gente tem que importar a função que a gente quer testar, né? Então a gente usa aqui o import from, volta uma pasta, né? E pega o nosso arquivo. Aqui a gente pega a função, né? Beleza? Que a gente exportou lá. E agora? Fazer um describe, né? Beleza, describe. Qual o título? Escreve teste, sei lá. E aí, como a gente vai fazer um teste assíncrono, já tem que botar essa função anônima como assíncrona, né? No caso do describe, aqui a gente não precisa, né? Isso aqui a gente utiliza mais onde for utilizar o await. Nos testes em si, né? Do describe realmente só precisa... tá. Então aí a gente faz o teste ou it. O it já consegue falar para o describe que ele é assíncrono, né? Então, por baixo do span, ele já detecta isso. E agora? It é a mesma coisa do describe. O primeiro parâmetro vai ser o que a gente está querendo testar e o segundo parâmetro uma função anônima. Uma função assíncrona, no caso. E essa aqui sim é assíncrona, porque a gente vai querer utilizar a sintaxe de await, né? Isso. A gente poderia utilizar o then, né? Só que aí seria com o done, que aí seria callback, né? Testar callback. Que eu até fiz aqui, ó, no de user, aqui embaixo. Esse aqui é uma promise, mas como eu estou utilizando o then, e o then recebe uma função, então a gente sabe que essa função que ele recebe é um callback, né? Então, olha aqui o dono, tá vendo? Então, da mesma forma. Beleza? Isso. Qual... se existe, tipo, se existe... Se a função está definida. Beleza? Aí tá. Aí agora a gente vai botar... Eu não lembro se tem que chamar a função primeiro. No caso, isso aqui a gente colocou, né? Para a função estar definida, né? Então a gente pode botar só o expect. Get user repo, né? Isso. Não precisa nem chamar, né? E botar aqui to defined, né? To be defined. E nesse caso, como a gente não está utilizando nem async, nem nada, a gente poderia tirar esse async daqui. Tá. Como não está fazendo nenhum teste com o valor que ela está pegando, tem porquê. Exato. Agora a gente vai testar o retorno, né? Se o retorno é um objeto, por exemplo. Aí a gente usaria, né? Isso. Como é que ficaria esse? Aí eu criaria uma variável chamada expected. Isso. E aí eu chamaria a função com o meu parâmetro, que é o meu uso do meu nick. Done out, com O maiúsculo. Isso. No caso, como a função é assíncrona, tem que ter um await, né? Se a gente passar o mouse aqui em cima, ó, ele já vê que é uma promise o retorno. Então, nem sempre vai ter... Opa, await. Assim que não, await. Então, nem sempre vai ter a tipagem, né, do retorno. Aqui tem porque a gente está fazendo uma coisa bem pequena, né? Mas quando fica maior, por exemplo, aqui, ele sabe que o retorno é uma promise, mas é desconhecido qual o resultado dessa promise. Entendi. Aí embaixo eu botaria o expected to equal, aí retorno é um objeto, não é... Como é que é? O type of, né? Tem que botar, né? O type of expected. O Rafa falou ali do to be instance of, né? Para ver se é uma instância de um construtor. Objeto, ele sempre vai ser uma instância de object, do construtor object. Então, é outra forma de fazer também. Então, vamos fazer dele. Aqui a gente pode utilizar esse type of também. Type of expected to equal object. Aí, no caso aqui, a gente utilizaria o to be mesmo. Porque lembra que o type of e um valor, ele retorna uma string.
e string é um tipo primitivo, então a gente pode utilizar o to be mesmo. To be o quê? Object. Agora é rodar os testes e ver se passa, né? Deixa eu só fechar isso aqui, né? Para a gente conseguir ver o código e os testes lado a lado. E ele deu O um módulo erro. não está definido. Não é porque você apagou alguma coisa lá do JSON, não? Foi porque eu mudei isso aqui, né? Como eu não estou com cabeça para tentar resolver essa questão agora, a gente deixa como estava antes. Claro. E aqui a gente tira isso, né? Só para não dar dor de Sim, cabeça. com né? certeza. Mas aqui, ó. Passou, deu um console log gigante, mas acho que foi no outro arquivo de teste, né? Que a gente esqueceu de tirar um console log. Aqui. Deixa eu só tirar isso aqui. Bora rodar novamente, né? Isso, aqui ele está dizendo que encontrou um expected token. No caso, aqui no import, porque ele está dando, aqui está dando aquele erro lá, né? No caso está dando aquele erro porque a gente não colocou o M na frente do JS aqui do teste, tá vendo? Então, chatinho demais. Por sorte, o React já configura tudo isso pra gente, então a gente não precisa se preocupar com isso. Show. Aqui, ó, passou nos 2 testes. Perfeito. Só Aí que dentro... aí pode falar. a gente tem que lembrar que o retorno é um array, né? A gente tem que testar se é um array Se de é um array. objeto. Como é que faria isso? Isso daí eu já não lembro, não. Aí os universitários podem ajudar aí. Quem quer tentar fazer essa? Verificar se o nosso retorno da função é um array. A gente já está testando aqui que ele é um objeto. Isso, tem esse método que o Rafael falou. Array. Então, esse método do construtor array, né, ele retorna um booleano. Então, isArray, E aí eu passo minha função do expected. o retorno, né, da sua função, e espera que ele seja um array. Então, aqui, lembrando que essa função, esse método isArray, ele retorna um booleano. E esse booleano, a gente pode utilizar o toBeTruth, object. O Marcial, não dá dessa forma que você mostrou, mas o que dá parecido é a gente verificar se ele é uma instância de array. Também dá para verificar. Porque array não é um construtor também, a gente pode verificar se é uma instância de array. Beleza? Vou colocar aqui também e a gente testa. Esse isArray aqui, ele retorna booleano. Booleano é um tipo primitivo, então a gente pode utilizar o to-be, né? E a gente espera que esse resultado seja o quê? Verdadeiro. True. Beleza? Ou Ou então a gente senão... pode to be true, né? Então eu acho que... Exato. To be true. True. True, assim, né? E chama na função. Bora ver se passa no teste. Mas esse array não faria qualquer coisa se tornar um array? Ou realmente ele só faz essa verificação? Não, como tu falou, né? Ele só retorna um booleano, né? Exato. Ele é tipo include, né? Isso, exato. Ele viraria array se fosse dessa forma. Aqui a gente está utilizando um construtor. Mas aqui a gente só está utilizando um método desse construtor. Como se fosse uma função só. É uma função, né? Beleza? Aí, deixa eu mostrar ali uma instância, né? Que é tipo, eu diria que meu expect. Expect to be instance of array. Também funcionaria. É outra forma de fazer. Beleza? Show. Aí passou. Tudinho. Aí faz só um console log se puder também nesse array ali na linha 10. Beleza. No resultado da chamada dela ou nela mesmo? No array e passa o parâmetro expected. Só pra gente ver aqui. Aqui, ó. True. Entendi. Acho que a gente pode até botar aqui no console, né? Por exemplo, array.isArray
E aqui a gente passa um string, não é um array. Mas eu acho... Só fui testar para ter certeza. Ó, se a gente passa um array, retorna true. Se a gente passa um objeto, retorna false. Então, ele verifica mesmo a instância. Entendi. Outra Mas- forma é utilizando aquele instance of, né? No JavaScript também isso, que se chama literalmente instance of, né? Então instance of, é aqui a gente bota o construtor. A instância de array se eu colocar o object, também é uma instância de objeto. Então, olha aí a questão, tá vendo? mas nesse caso, tá. Justo. Porque se você chamasse a função e botasse instance of object, assim, Oi. o arrays aí me parece mais certo, na verdade, né? Do que- porque- É o que deixa mais claro, né? Mais nítido na escrita. Beleza? Show. Então, de forma simples, né? Isso aqui a gente já testou isso, né? Só que a gente não está testando se ela tem propriedade, né? Porque é muito grande. Então, a gente não vai testar isso. Mas quando for na hora de testar mesmo, a gente vai ter que fazer esses mais detalhados. Que, por exemplo, no ZooFunction, eles testavam se nosso objeto tinha o ID, se tem o name, sabe? Sim. Aí agora tá faltando só o assertion 3, né? Isso, colocar 3 asserções, né? O assertion 3. Então, expect.assertion e 3, porque nós temos 3 asserções aqui 3 dentro. testes. Beleza? Mais alguma questão, pessoal? Dá para entender como é que estamos? Para mim ficou ótimo. Dá Também para... deu pra pegar legal agora. Então, beleza, tá massa. A gente vai fazer agora o projeto, né, do Shopcart, né? Se eu não me engano é esse o nome, ou Amanhã, é? uma semaninha. Exato. Então, vai ter muito disso porque a gente vai utilizar uma API para pegar os produtos, né? Eu tive um spoiler aí, vi que a gente vai ter que montar uma loja mesmo. Então, vai ter carrinho, vai ter campo de busca. Então, a gente... exatamente, Marcelo. Mais alguma questão que alguém quer que eu aborde? Ô, Miguel, Oi. posso tirar uma dúvida? Pode. Deixa eu só Olha- responder esse aqui do tá. assertion. É rapidinho. Esse expect.assertion aqui é para eu dizer, dentro desse teste, eu espero que tenha 3 asserções. Então, o Jest vai esperar que tenha 3. Aqui eu tenho 1, tenho 2 e tenho 3. Se não tivesse, por exemplo, essa última, só tivesse 2, ele ia dar erro. Porque o Jest, eu disse para o Jest, espera que tenha 3, mas só tem 2. Então, aqui, ó, expect 3 assertion to be called but received to assertion. Deu para pegar essa, Gabriela? Não é obrigado, né? Eu não sei explicar se é muito uma boa prática, né? Porque eu não lembro. Porque o professor lá, eu não sei se ela da turma ou da turma B, mas o professor, quando a gente fizeram essa mesma pergunta, tipo, por que a gente usaria o assertion? Aí a resposta dele foi, porque tá na documentação. Então, tipo, é uma boa prática, botar a quantidade de asserções baseada na quantidade de testes que você tem. É que na documentação diz que para você ter certeza absoluta que o Jest está testando qualquer coisa que seja assíncrona, você tem que colocar a quantidade de testes em asserções que você vai ter. Não, ele diz que para ter certeza você coloca, mas ele não diz que se você não colocar não vai ter um teste. Então acredito que seja realmente uma questão de boa prática. É só uma prova real do que tu tá fazendo. Tipo, deve fazer parte do TDD. Isso aí, é boa. Ô, Maicon, pode falar. Posso falar? Olha só, eu estava vendo hoje à tarde uma videoaula, já revendo ela, né? Tem aquela do professor, acho que é Noel, o nome dele, da aula 9.2, que ele coloca um API, um sleep de conselho aleatório. Aí, quando eu pego aquele endereço da API e coloco aqui na URL, sai só a chave com o nome sleep e o ID e o advice. Aí ele pega ali, faz a desestruturação e coloca, por exemplo, aí acho que é const, entre chaves coloca advice e depois igual sleep. E aí ele dá um console.log
do Sleep e sai só o Advice. Essa API que você está trabalhando é o do GitHub, que vem ali 100 itens diferentes, né? Se tu quiser, eu não sei se nesse caso demora muito aí, por exemplo, fazer uma desestruturação e escolher, sei lá, 2, 3 itens só ali, que eu queria ver se sai parecido com aquele da videoaula do Corsa ali. Dá sim para a gente fazer. É que eu não entendi, porque quando você coloca ali na outra tela o objeto completo do GitHub, eu não consegui enxergar ali um título para tu botar o nome do título e botar dentro da chave só 2 ou 3 itens que você queira desestruturar para dar um console.log e aparecer na tela e também no teste, né, para ver se tal propriedade vai dar tal resultado para o nome do username do Daniel, por exemplo. Não sei se isso dá para fazer. Dá para fazer isso, mas eu não abordei muito essa parte de testar o retorno mesmo da API, porque assim, a API é um serviço externo. E lembrando que nos nossos testes, não é legal a gente testar o serviço externo, porque pode ser que uma hora ele caia, uma hora ele retorne algo diferente. Então, eu estava até falando isso com o Rafael, antes da gente começar, né? Que aí eu mostrei um exemplo aqui, deixa eu ver aqui no users, né? Eu posso vir aqui, por exemplo, nesse primeiro e dizer que eu espero que meu resultado to have, né? Para ter uma propriedade, to have property, ele tem uma propriedade dentro, né? Chamada bill, que a API do GitHub retorna essa bill, né? Então, aqui, ó. Se eu vim aqui, Miguel, eu atingi o limite de chamadas da API, né? Mas no caso, ele retorna uma bill, né? E eu fui lá no meu GitHub e alterei essa bill. Eu botei um ponto. E a partir do momento que eu botei esse ponto, ele parou de passar no teste. Por quê? Porque o meu serviço externo mudou o retorno dele. Mas eu estava testando o serviço externo junto com a minha função. Então, a gente vai aprender sobre mocks, né? Eu não vi quando ainda, mas a gente vai aprender sobre isso. Por exemplo, aqui, ó, eu botei um ponto no final e o teste parou de passar. Então, é por isso que eu não abordei a questão de testar isso, mas vai acontecer que a gente vai testar sim em algumas funções, viu? Então, seria dessa forma aqui também. Por exemplo, aqui, ó, estou dizendo que tenha propriedade bill e que tenha tal valor. E eu assim, nesse caso aqui vai falhar, né? Porque minha bill lá está diferente. Se é que ele vai fazer a requisição, né? Não vai fazer a requisição porque eu tô atingindo o limite. É isso aí. Mas aqui, ó, eu posso até fazer de estruturação com esse retorno aqui, que ele também é um objeto, né? Então, deixa eu tirar isso daqui. Bora vir aqui no index. No index, a gente faz essa requisição, né? Então, const... só botar o fetch, né? Fetch, aí a minha URL, deixa eu pegar aqui a URL. Opa, tô tendo tiro aqui, ó. Sério. Tá, então aqui eu posso pegar, né? Posso transformar em JSON direto. Então, pega a response, me retorna response.json. E posso dar um await nesse JSON. Então, aqui seria assim. Espera aí que eu vou... Deixa eu fechar esse terminal, né? Para dar para ver tudo certinho. Beleza. Então, aqui eu estou fazendo a requisição para o meu usuário, né? E aqui eu estou transformando em JSON já direto e aguardando isso terminar. Então, aqui no final, isso aqui seria já todos os dados. Aqui eu poderia pegar a minha bill, por exemplo, que não tem a chave bill. Então, já poderia pegar daqui, poderia pegar o ID, poderia pegar o meu login, poderia pegar o name, sabe? Tá, para não vir completão. Se tu não botar essa chave que você colocou agora com 4 parâmetros ali, vai vir o completão do Daniel ali, né? Como tá agora, assim. Tá. Exato. Igual o exemplo que eu tinha... ok. Ali tu tá escolhendo só 4 itens ali dos 100 itens, por exemplo. Isso. Se tu der um console.log, é para vir só esses itens que você colocou ali agora, por exemplo. Console.log do response, né? Aí esses itens aqui, né, eu posso salvar ele dentro de outro objeto, né? Então, const result, por exemplo, que vai ser o que eu vou retornar,
igual a um objeto que tem eles. Aí eu teria a bio, teria o ID, teria o login e o name. Por exemplo, tá? E aqui eu poderia dar um console login só nesses objetos, nessas propriedades. Ficou estranho ali, não foi? Esse aqui... deixa eu abrir o terminal, né, e executar isso para ver se ele vai. Mas acho que vai dar tudo undefined, porque... Opa, cadê os testes? Start. Vou dar os testes. Aqui, ó, viu tudo undefined porque eu tô com o limite lá, né? Atinge o Não, limite. tranquilo. Mas é Depois eu dessa vou mesma testar forma. também. Eu vou testar assim, como você fez ali. Também vou testar depois. Beleza? Deu para entender, né? Sim, mais ou menos deu. Obrigado pela tua atenção aí. Nada. Mais alguma questão, pessoal? O que é que vocês acham aí? Acho que deu para... Ninguém vai comentar, não, eu vou comentar, né? Eu acho que deu para a gente abordar aqui bastante assunto, né? Eu acho que a gente passou por, não todos, né? Mas boa parte do assunto do bloco 9 e boa parte das coisas que a gente vai utilizar agora no projeto, né? Que começa amanhã. E qualquer coisa, bater uma dúvida, dá um console log. Apareceu o promise, você já sabe que promise, para a gente pegar o resultado dela, a gente tem que dar o wait. A gente também pode dar o ponto bem, né? Podemos utilizar o catch, podemos utilizar o try catch, né? Para pegar por fora o erro. Beleza, né? Então, ô Rafa, encerramos por aqui hoje? Acabou? Acabou tua aula prevista? Foi? Show. O pessoal tá perguntando se tu vai subir para algum repositório depois. Aí, se Posso? tu for subir, tu me avisa que quando eu subir o vídeo, eu já boto o link do repositório junto. Isso, eu vou subir o repositório, eu mando o link e o Rafa posta tudo junto. Fechou. Se alguém quiser abordar outro assunto depois, quiser fazer mais alguma coisa, é só falar, viu? Depois que a gente faz. Mas a aula acabou por aqui. Fica só ligado que nessa parte que o Michael até falou, de fazer o mock lá, que o Miguel estava até falando de fazer mais cedo, a gente decidiu não botar porque, na teoria, a gente não vai ter isso no projeto. Já vai vir lá, e eles explicaram, assim, né, mais ou menos, meia boca, porque vai estar lá, se tu ficar olhando o teste, você vai ficar, mas tem uma coisa aqui que eu não conheço, então eles deram uma passada rápida, né, no assunto, mas a ideia é que a gente vai aprender isso mais profundamente, segundo o Vacina falou lá no back-end. Vacina é o Jansen, tá? Só para lembrar. É que eu chamo Jansen de vacina e o Oliva de azeite, porque, né? Faz sentido na minha cabeça. Aí, enfim, essa é a ideia. E essa parte de mock, né? Na outra aula de Jest que eu dei, eu falei sobre mock lá e mostrei como fazer mock, né? Verdade. Tem lá também no YouTube. Inclusive, se quiser pesquisar, tá lá. A parte de testes unitários normais, por assim dizer. É isso aí. Bom, vou parar a gravação então, beleza? Beleza. Dale.